Glória a Deus, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós chegamos ao nosso terceiro vídeo de Jó 31. E hoje nós vamos estar observando e nos alimentando da palavra de Deus em Jó 31, versículos 13, 14 e 15. Eu vou estar lendo a Bíblia na versão NTHL, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje. NTLH. E vamos estar aqui, vamos começar aqui. Jó diz o seguinte: quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o meu Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim quanto a eles. Jó aqui está falando da relação entre patrão e empregado, que isso serve também para as nossas vidas hoje, ou seja, um homem íntegro, e veja só as qualidades dele. Hoje nós estamos falando, no primeiro vídeo nós falamos sobre não pegar o que é dos outros, ou seja, a questão de roubo. O segundo vídeo foi sobre adultério, e hoje nós entramos na parte de relação entre patrão e empregado. Jó, ele tinha muitos empregados, mas ele já começa dizendo aqui que quando alguém chegava para ele questionando ele sobre alguma coisa, ele então tratava com justiça, ele se colocava no lugar daquele empregado para que não fosse feita apenas a vontade dele. Ele não tinha aquele autoritarismo de si, porque era o homem mais rico do Oriente. Nós sabemos que no capítulo 1 de Jó, a palavra de Deus diz isso. Mas ele tratava todos com igualdade, ele não maltratava, ele não falava de forma bruta, que nem muitos patrões hoje em dia ainda tratam seus empregados de forma péssima. Um péssimo testemunho, não pagam os salários dos empregados direito, muitos não dão férias, não assinam as carteiras, não pagam décimos, enfim, é uma coisa terrível. E muitas vezes alguns empregados ainda são precisos de mentir, dizer que suas carteiras são assinadas ganhando salário, e muitas vezes eles ganham metade de um salário. Isso é uma coisa terrível, uma coisa triste, que infelizmente faz parte de nossa realidade. Mas aqui está um grande exemplo. E antes de nós comentarmos aqui sobre o texto de Jó, esses versículos, nós sabemos que existe a consolidação das leis do trabalho, chamada CLT. Essa lei foi criada, ela surgiu em 1943 pelo decreto de lei número 5.452, pelo então presidente Getúlio Vargas. E o que ela faz? Ela regulamenta as relações trabalhistas tanto na zona urbana quanto rural, ou seja, tudo é de acordo com essas leis que é estabelecida. Ela já sofreu várias alterações para que se adaptasse à atualidade, né? E ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores, mas muitos trabalhadores não sabem que existe essa lei chamada CLT. E o que ela faz? Ela tem como base o seguinte: as principal objetivo dela exigir a carteira assinada dos trabalhadores. Nenhum trabalhador deve trabalhar sem carteira assinada. A questão da jornada de trabalho deve ser estabelecida ali uma jornada. O período tem que ter o período de descanso. Muitos trabalhadores às vezes começam de manhã, só saem à noite, não tem nem hora de almoço. Às vezes almoça ali, terminou de almoçar, já volta para o trabalho, ou seja, não tem descanso. Não tem férias, ela também exige para ter férias. E também tem que ter a questão de os cuidados médicos no trabalho, tem que oferecer cuidados médicos. De repente o trabalhador adoece, então tem que ter essa cobertura na parte de medicina. Organização sindical, ou seja, a questão da carteira assinada, a questão do sindicato, a questão do INSS, tem que ter isso, tem que ter toda essa organização. E a justiça do trabalho e o processo trabalhista, quando o trabalhador é injustiçado, quando o trabalhador não está recebendo o seu salário direito, ele não está tendo as suas, no mínimo, férias, não está tendo décimo, não está tendo isso, então ele deve procurar a justiça e para regulamentar a sua situação. Se caso ele conversando com o seu patrão e o seu patrão se negar a colocar tudo em ordem, seguindo as leis trabalhistas. Então Jó, a lição de Jó Jó era o mais rico do Oriente. Jó tratava todos por igual, ele não fazia acepção de empregados, todos para ele eram importantes. E ele coloca muito interessante quando ele coloca aqui que
Ele diz assim: se eu não tivesse agido assim, o que faria quando Deus me julgasse? O que eu responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Do mesmo jeito que você trata uma pessoa, você deve de observar. E se Deus fizesse a mesma coisa com você, você que maltrata seus empregados, você que humilha seus empregados, você que não tem educação para falar, e se Deus fizesse a mesma coisa com você, e quando ele lhe cobrar isso, quando ele perguntar por que você faz isso, o que você vai responder ao Senhor? Então, antes de nós fazermos algo com alguém, nós temos que imaginar se fosse nós no lugar de se colocar no lugar daquela pessoa e saber que existe um Deus e que esse Deus vai cobrar de nós por causa dessa nossa atitude, às vezes nossa arrogância, nossa falta de educação para falar, nossa falta de amor ao próximo. E é por isso que nos leva a analisar você mesmo, como você tem agido com seus funcionários. Você empregado, como você tem agido com seu patrão, você tem seguido tudo direitinho? Você está feliz com o seu trabalho, você está feliz com o seu patrão, ele pode dar um bom testemunho a você, porque muitas vezes as pessoas parecem que têm medo, muitas vezes existem pessoas que elas têm assim um medo, parece que o patrão é um monstro, e tem medo de chegar nele e falar, tem medo de perguntar alguma coisa, tem medo de dizer, e é a minha questão, meu trabalho, minha carteira, se eu não assinou, se eu não estou tendo férias, não estou tendo décimo. Muitas vezes parece que a gente tem medo, mas não deve existir isso, porque existem as leis para nos defender também. Então, se você é um bom empregado, você deve exigir também do seu patrão que seja um bom patrão, que pelo menos haja respeito nesse ambiente de trabalho. Ele não tratava seus empregados com dureza por ter sido não tratava seus empregados com dureza. Mesmo muitas vezes um patrão ele já trata algum empregado com dureza porque talvez ele já tenha passado alguma situação igual na vida dele, ou ele foi vítima também de alguma e foi enganado, e então ele, quando se tornou patrão, ele foi fazer a mesma coisa com seus funcionários e seus empregados, e a realidade não é assim. A sua vida deve ser baseada em seu comportamento baseado dentro da palavra de Deus. Se o que você está fazendo, se a questão que você trata com seus empregados não está dentro da palavra de Deus, então você está errado. Porque ninguém é obrigado a aguentar a humilhação de ninguém. E nós sabemos que a humilhação ou então a agressão moral ou verbal, ela também ela gera, é como se fosse um crime. Ela tem direito a você ser indenizado. Se você for humilhado no seu ambiente de trabalho, se você for maltratado, você tem direito de procurar justiça e pedir indenização por danos morais ou então agressão verbal. Tudo isso é a favor do trabalhador. Hoje em dia ninguém é mais escravo de ninguém. Você como empregado tem que respeitar seu patrão. Você como empregado, você tem que dar bom testemunho, principalmente se for cristão. Todo mundo tem que dar bom testemunho, não é só crente não. Todas as pessoas têm que dar bom testemunho no seu trabalho, tem que se educar, tem que ouvir primeiro para depois falar. Agora ninguém é obrigado a aguentar a humilhação de ninguém, principalmente de patrão. De ninguém. Porque nós devemos ser manso e humilde e não besta, e não se fazer de inocente. Devemos procurar os nossos direitos para poder nós nos defendermos. Então Jó deixa essa lição para nós. Jó termina dizendo no versículo 15, ele diz o seguinte: pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados, e ele deu a vida tanto a mim como a eles. Ou seja, eu não sou melhor do que meus empregados. Eu fui criado por Deus e Deus também criou eles. Então, assim como eu tenho meus direitos, assim como eu tenho minhas obrigações, eles também têm. Então, não devo tratá-los mal. Então, um homem que também dá bom testemunho, que tem uma boa relação entre patrão e empregados. Então, que nós possamos guardar essa palavra, que nós possamos meditar nisso, porque Deus é tão maravilhoso que todos os assuntos, a palavra de Deus é tremenda. Mas essa parte de Jó 31 é de onde nós vamos tirar grandes lições para as nossas vidas. Se nós colocarmos tudo isso em prática, saberemos que estaremos no caminho certo e estaremos agradando ao Senhor. Que o Senhor abençoe a minha e a sua vida. Você tenha um santo dia na paz do Senhor Jesus. E que toda a glória e todo louvor seja dada a Ele para sempre. Amém. Que cada dia mais eu diminua e o Senhor cresça. E que Ele possa me sondar. E que Ele possa me usar como instrumento nas mãos dEle. Para levar a santa palavra dEle a todas as pessoas. E que vocês possam ser abençoados pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Um ótimo dia na paz do Senhor Jesus. Amém.